Olá, pessoal do canal, estudantes e amantes da história. Eu me chamo Robson, sou professor de História e hoje nós vamos ter mais uma aula a respeito da temática da invasão do Brasil pelos holandeses. É interessante pensar que invasões holandesas é o nome dado habitualmente na historiografia brasileira ao projeto de ocupação do Nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a chamada WIC, durante o século XVII. Os holandeses invadiram o Brasil em duas vezes, em lugares e ocasiões diferentes. A primeira acontece entre 1624 e 1625, em Salvador, de Bahia, e a segunda entre 1630 a 1654, em Pernambuco. No mapa, a gente consegue observar a conquista e a dominação holandesa nas suas duas invasões, a primeira em Salvador e a segunda, especificamente, em Pernambuco. A imagem apresenta as esquadras da invasão holandesa. Vocês podem perceber a quantidade de embarcações a partir da análise do artista. Num contexto, a motivação em ambos os casos era a mesma. Os interesses das Províncias Unidas no comércio de açúcar tinham seus resultados afetados pela União Dinástica, a que pertenciam Portugal e os demais reinos espanhóis em 1580. No final do século XVI, a Espanha livrava-se da Guerra de Flandres contra as Províncias Unidas dos Países Baixos. Estes tentavam conseguir sua independência da coroa espanhola. No contexto da guerra, Filipe II decretou um embargo comercial, proibindo que os holandeses comprassem açúcar no porto de Lisboa, para revender ao resto da Europa, prejudicando os privilégios comerciais que estes possuíam, e também a recepção de empréstimos holandeses fornecidos aos portugueses para a montagem de talentos de açúcar. Por causa dessas restrições, os holandeses centraram-se no comércio no Oceano Índico, mediante a criação, em 1602, da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que obteve o monopólio do comércio oriental. O sucesso da experiência levou à organização, em 1621, da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, WIC, que obteve o monopólio do tráfico de escravos durante 24 anos, entre a América e a África. O maior objetivo da companhia era ocupar as regiões produtoras de açúcar e recuperar os benefícios do antigo negócio. Em setembro de 1598, a esquadra do almirante Olivério van Noort, com 4 navios e 248 homens, saíram de Roterdã. Passando em frente à costa brasileira, Van Noort solicitou às autoridades locais permissão para abastecer na Baía de Guanabara, o que lhe foi negado de acordo com as instruções da metrópole. A tentativa hostil de desembarque que a seguir levaram a cabo os holandeses seria repelido pelas forças luso-brasileiras, e Van Noort continuaria sua viagem para Patagônia e Peru. A mesma sorte correria a expedição holandesa que, baixo o comando de Joris van Spilberg, tentaria, em 1615, desembarcar em São Vicente. A primeira invasão. Como aconteceu a tomada de Salvador da Bahia? A primeira invasão vitoriosa ocorreu em junho de 1624. Uma frota conjunta das Províncias Unidas e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, sob o comando de Jacob Willinkens e Piet Hein, tomou a cidade de Salvador da Bahia sem encontrar resistência por parte das escassas forças defensoras. No ano seguinte, a cidade baixou o domínio holandês, seria sitiada e recuperada em 1º de maio por uma expedição hispano-portuguesa,
sob o comando de Fadrique de Toledo. Em 1627, Salvador seria novamente objeto de um ataque pela frota de Piet Hein, que nessa ocasião não conseguiu tomar a cidade, ainda que se apoderou da frota portuguesa amarrada na Bahia. Como ocorreu a tomada de Fernando de Noronha? A ilha de Fernando de Noronha foi ocupada em 1628, com o propósito de que servisse de base à conquista de Pernambuco. Encontrando só uns poucos desterrados na ilha, tomaram posse dela para o reino de Holanda e deixaram um pequeno batalhão de campanha ao comando do capitão Cornelius, que ataca com 8 canhões a Baía de Santo Antônio, seu principal porto. Por determinação do superintendente de guerra da capitania de Pernambuco, Matias de Albuquerque, esta companhia foi expulsa em 1630. Na ocupação de Pernambuco, nós temos a perspectiva de uma segunda invasão. Então, na capitania de Pernambuco, a invasão holandesa iniciou-se em 1630, com uma esquadra que contava com 66 embarcações e 7.280 homens, que começaram com a ocupação de Recife e Olinda. Os portugueses opuseram resistência, liderada por Matias de Albuquerque, que usou táticas de guerrilha para confinar o invasor às fortalezas situadas no perímetro urbano de Olinda e de seu porto, Recife. As companhias de emboscada eram pequenos grupos de 10 a 40 homens com alta mobilidade, que atacavam por surpresa os holandeses e se retiravam velozmente, reagrupando-se para novos combates. No entanto, alguns grandes proprietários de talentos de açúcar aceitaram a administração holandesa, por entender que uma capital e uma administração mais liberal contribuiriam ao desenvolvimento de seus negócios. O melhor representante destes foi Domingos Fernandes, Calabar, considerado na história brasileira como um traidor, ao apoiar as forças de ocupação e a administração holandesa. Estas cruciais ajudas permitiram a conquista por parte dos holandeses da capitania de Rio Grande do Norte e de Paraíba, em 1634. A aventura para o norte do território brasileiro continuaram em 1637, com a aliança entre os indígenas, que tomam o forte de San Sebastián e juntos expulsam os portugueses de Ceará. Considerado traidor, Domingos Calabar teve seu nome, então, associado a essa perspectiva. Em 22 de abril de 1632, Calabar se aliou aos holandeses, embora o significado de seu gesto e suas intenções jamais tenham sido totalmente esclarecidos. As consequências de sua atitude mudaram os rumos do conflito. Na imagem, a gente consegue perceber Domingos Fernandes Calabar, uma interpretação. Em 1635, as forças holandesas, comandadas pelo coronel polaco Christoffel, capturam o arraial do Bom Jesus, após um longo assédio. Quase simultaneamente, outra força, comandada pelo coronel Sigismund, captura o Forte de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho. Com isso, os holandeses acabam com as últimas resistências portuguesas que ficavam em Pernambuco. Sobre a reconquista de Fernando de Noronha, é interessante pensar que após a tomada de Arraial Velho, do Bom Jesus e do Cabo de Santo Agostinho, os holandeses dirigiam-se em 1635 à reconquista de Fernando de Noronha. Após derrotar aos ocupantes portugueses, reforçam posteriormente a artilharia do antigo reduto, 1646, retirando-se somente após a capitulação de Recife, 1654. No tempo de ocupação, os holandeses exigiram outras pequenas estruturas de fortificação na ilha, mas tanto essas como o reduto da Baía de Santo Antônio
permaneceram abandonados posteriormente a 1654, se arruinando naturalmente. Na imagem, nós conseguimos observar o forte de Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha. Essa fortificação foi erguida sobre as ruínas de uma antiga posição holandesa. O governo de Nassau. Vencida, então, a resistência portuguesa, com auxílio de Calabar, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais nomeia, em 1636, o conde Juan Maurício de Nassau-Siegen para administrar a conquista. Homem culto e liberal, tolerante com a imigração de judeus e protestantes, trouxe consigo artistas e científicos para estudar as potencialidades do território. Preocupou-se da recuperação da agricultura e manufatura do açúcar, concedendo créditos e vendendo em leilão público as terras de cultivo conquistadas. Cuidou do abastecimento e da mão de obra, da administração e promoveu uma ampla reforma urbanística em Recife, batizada como Cidade Maurícia. Na imagem, a gente consegue perceber uma característica interpretativa artística de João Maurício de Nassau-Siegen. A boa administração de Nassau possibilitou a chamada Nova Holanda, um novo nome da região daquela época, a se consolidar como uma das regiões mais importantes do mundo colonial do século XVII. Ainda sobre o governo, tiveram muitas características próprias que fortaleceu o Nassau. Ele, especialmente, concedeu liberdade religiosa, registrando-se a fundação em Recife da primeira sinagoga do continente americano. A liberdade religiosa concedida por Nassau era, em verdadeiro modo, uma necessidade, pois, enquanto os proprietários de terras eram católicos, as tropas holandesas eram protestantes, e os comerciantes portugueses que intermediavam o negócio de açúcar na colônia eram judeus, que já tinham que se esconder da Inquisição. Em 1637, Nassau empreende rumo ao sul, conquistando Sergipe e, de passagem, o atual território de Alagoas. No ano seguinte, aventura-se ainda mais e com uma frota tenta capturar a capital colonial do Brasil, Salvador, mas os portugueses repelem a invasão. A volta de mão chega em 1640, em que uma frota hispano-portuguesa, comandada pelo Conde de Torre, falha em sua tentativa de reconquistar Pernambuco. Pelo norte, Nassau tenta conquistar a desembocadura do Amazonas, mas é também repelido. A partir de 1640, com a restauração da coroa portuguesa, o Brasil pronunciou-se a favor do Duque de Bragança, proclamado rei como Juan IV de Portugal. Conseguindo independência da Espanha, em 1641, assinou-se, mediante o Tratado de Haia, uma trégua de 10 anos entre Portugal e as Províncias Unidas, que, na prática, não levar-se-ia a efeito fora da Europa. Uma prova disso foi na conquista de São Luís do Maranhão, por parte dos holandeses, em 1641. No Nordeste do Brasil, ainda baixo controle holandês, as terras produtoras de cana-de-açúcar viviam em dificuldades em um ano de pragas e seca. Pressionados pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que, sem considerar a moderação política de Nassau, passou a cobrar a liquidação das dívidas aos proprietários de talentos. Em 1644, ocorre uma série de catástrofes para Nassau. Primeiro, os portugueses recuperam São Luís e o território do Maranhão, enquanto também se perde o Ceará a mãos dos nativos, que terminam expulsando todos os europeus de seu território e destroem o forte de San Sebastián. Nassau volta à Europa devido a desavenças na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.
Esta conjuntura levou à explosão da insurreição pernambucana, também conhecida como a Guerra da Luz Divina, que culminou com a extinção do domínio holandês no Brasil. Este movimento foi liderança pelo pelo grande proprietário de talentos, André Vidal de Negreiros, pelo negro Henrique Dias e pelo índio Felipe Camarão. Nós observamos as imagens que trazem as particularidades artísticas desses líderes da insurreição pernambucana. Na primeira imagem, conseguimos observar o senhor de engenho, o André Vidal de Negreiros, um dos líderes da expulsão dos holandeses de Pernambuco. Na imagem que está ao centro, o negro liberto, o mestre de campo Henrique Dias, participou dos 24 anos de guerra contra a invasão holandesa, sendo ferido 8 vezes em combate. E nós temos a imagem do índio Felipe Camarão, que auxiliou desde 1630 como voluntário à resistência organizada por Matias de Albuquerque para reconquistar Olinda e Recife. Em 1649, Matias Beck reconquista o Ceará para a Holanda, estabelece na desembocadura do rio Pajeú e funda o Forte Schoenborg. Com isso, começaram os trabalhos na busca das minas de prata. Apesar da forte resistência indígena, os holandeses conseguiram permanecer no território. A Batalha dos Guararapes, em 1649, marcou uma situação favorável aos lusos brasileiros. E em 1654, depois de render Recife, os holandeses deixaram definitivamente o Brasil. Formalmente, a rendição foi assinada dia 26 de janeiro de 1654, mas só teve efeitos completos em 6 de agosto de 1661, com a assinatura da paz, pela qual Portugal pagou às Províncias Unidas 4 milhões de cruzados, equivalentes a 63 toneladas de ouro. De acordo com alguns estudiosos da história do Brasil, este movimento significaria o início do nacionalismo brasileiro, pois os brancos, negros e índios unificaram-se para lutar pelos interesses do Brasil. Na imagem, a gente consegue observar a Batalha dos Guararapes, um autor desconhecido, de 1758. Vocês podem perceber, em um contexto mais amplo, a perspectiva da guerra em si, mas também com alguns elementos religiosos. Por exemplo, no alto da tela, a gente tem uma imagem que representa especificamente a tradição católica. Como consequências, a partir das invasões do Nordeste do Brasil, os capitais holandeses passaram a dominar todas as etapas da produção de açúcar, desde a plantação da cana-de-açúcar até o refino e a distribuição. Com o controle também do mercado abastecedor de escravos durante a sua ocupação das posses portuguesas na África, passaram a investir em produção açucareira também na região das Antilhas. Ao serem expulsos de Pernambuco, os holandeses levaram todo o conhecimento de produção adquirido, os capitais e o conhecimento comercial dos comerciantes judeus de origem portuguesa. Em pouco tempo, a produção antilhana tornou-se mais lucrativa para a Holanda que o comércio com Portugal, e a economia brasileira entrou em decadência, só se recuperando definitivamente no século seguinte, com a descoberta de ouro em Minas Gerais. Aqui a gente consegue observar uma imagem da Batalha dos Guararapes, 1875-1879, do artista Victor Meirelles. Vocês podem perceber que existem muitos elementos em pano de fundo, mas a primeiro plano, e chama atenção também o líder da insurreição pernambucana, no canto
direito, o Felipe Camarão. Essa parte que é o qual eu estou colocando o mouse. Deixo para vocês a tabela de imagens como referências. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Até a próxima aula de história. Um abraço, até mais.